Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahu etion ha-Shabbat le-Kadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nós gostaríamos agora de examinar, nesse segundo comentário da Parashá Tetzaveh, nós gostaríamos de examinar o texto que se encontra nos Escritos Nazarenos, em Marcos, capítulo 6. E nós vamos examinar a partir do verso 7, que diz assim: chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, que é um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Amém? Então, isso aqui, Yeshua está enviando os apóstolos para curarem os enfermos, expulsarem os demônios, operarem, pregarem o arrependimento, principalmente, amém? Mas dizendo: não leve nem pão, nem um alimento e nem dinheiro no cinto, amém? E aqui, queridos, nós vemos também em Mateus 10, e Yeshua diz também, aqui ele diz, essa mesma passagem, Yeshua diz em Mateus 10, no verso 8, e Yeshua diz assim para os apóstolos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Amém? Então, Yeshua diz assim, em Marcos ele diz: não possuam dinheiro no cinto. E aqui em Mateus ele até detalha: não possua nem ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. E o que vocês fizerem, de graça vocês dão, e de graça recebestes, de graça dai. Ou seja, não é para vender. A obra de Deus não pode ser vendida. Isso está em Mateus, está em Marcos, está também em João, meus irmãos, quando Yeshua expulsou, amém, os vendilhões do templo de Jerusalém. Ele disse assim, no João capítulo 16, e disse aos que vendiam pombos no templo: tirai daqui estes, e não façais de meu pai casa de comércio. Olha que coisa tremenda, amém, meus irmãos? Então, a doutrina de Yeshua HaMashiach, a doutrina bíblica, a doutrina do Eterno, a sã doutrina, diz que não se pode fazer comércio das coisas do Eterno. Não se pode receber para pregar. Não se pode receber para cantar. Não, nada, não pode fazer isso. De graça dai. Essa é a sã doutrina da Bíblia, está aí em todas as Bíblias. Amém? Agora, muitos querem pregar palavra para o povo, mas não obedecem à sã doutrina que o Yeshua determinou aos seus discípulos e apóstolos. Amém? Então, inclusive o apóstolo Pedro, ele fala aqui claramente, meus irmãos, em 2 Pedro, capítulo 2, no verso 1, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Então, e aqui já está, o 2 Pedro já está dizendo, esses que fazem negócio com o povo de Deus, né, que falam: olha, você tem que dar tanto para um propósito, você tem que fazer isso, e até muitos amaldiçoam aquele que não dá, amém? Então, meus irmãos, cobrando, né, para pregar, cobrando para cantar, fazendo comércio ali com as coisas do Eterno. E aí, aqui a 2 Pedro diz: sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Ou seja, a perdição já está decretada. Aleluia. Então, a perdição é a condenação eterna, meu amado. Porque lá Yeshua, ele falou claramente: aquilo que você tem que fazer para mim, a minha obra, minhas lideranças têm que fazer por amor.
Aleluia! Aleluia! Pessoal, foi inclusive aqueles que foram pregar como os apóstolos, não tinham lugar fixo. O que eles fizeram? Eles pregaram e não receberam nem dinheiro, nem ouro, nem prata, nem cobre nos seus cintos. De graça a dar e de graça a receber. Essa é a sã doutrina, meus amados. Essa é a doutrina bíblica. Qualquer coisa fora disso não é a sã doutrina. É o fingimento. Muita gente quer botar a sã doutrina para os membros, mas as lideranças não querem obedecer a sã doutrina. A sã doutrina é tudo, meus irmãos. Amém? Isso é uma sã doutrina. E aqui o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 16, no verso 17. Ali foi Pedro, agora é Paulo. Olha só. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. A doutrina de quê? A doutrina do de graça dai e de graça recebei. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Yeshua HaMashiach, mas ao seu próprio ventre. Esses servem ao seu próprio ventre. Ou seja, eles querem benefício em si para si próprio e não para o próximo. E com suaves palavras e lisonjas enganam os de corações simples. Amém? Então, meus irmãos, você observa o que está aqui. Romanos 16, dá até para lembrar, ó, Romanos, o capítulo é 16, os versículos 17 e 18. 16, 17 e 18. Já fala claramente, amém? Que esses que não obedecem à doutrina do de graça dai e de graça recebei. Essa é uma sã doutrina, meu amado. É a primeira instrução que Yeshua dá para os apóstolos, aleluia. Mas isso aí não é obedecido, meu amado. Não é não. Se for para uma igreja, tem que receber para pregar. E isso aí, lá 2 Pedro diz, a perdição desse não dormita. Não dormita, meu amado, porque não pode fazer negócio com as coisas do eterno. Jamais pode. Aleluia. Aleluia. E nem liderança nenhuma pode pegar o recurso para seu benefício. Porque Yeshua disse para os apóstolos. Inclusive, hoje as pessoas têm lugar fixo para pregar. Amém? E ali eles nem tinham isso. Iam pelas ruas, sem dinheiro, sem ouro, sem prata, sem cobre. Mas iam e fizeram a obra do Eterno, porque essa é a sã doutrina. Inclusive, nós vimos o que Pedro falou, amém? Porque Pedro diz o que? Farão de vós negócio por avareza, com palavras fingidas. Muitas vezes a pessoa diz, né, olha, vai ser isso, mas aí depois leva para si próprio, né, meus irmãos? E aí a gente sabe que é palavra fingida, palavra mentirosa, né, meus irmãos? E isso aí, ali diz a perdição destes. Não dormita. Timóteo, meus irmãos, aqui diz, aleluia, na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 6, que diz assim, se alguém ensina alguma outra doutrina, a doutrina do de graça dai e de graça recebei, presta bem atenção, e se não conforma com as sãs palavras de nosso eterno Yeshua HaMashiach e com a doutrina que é segundo a piedade, amém? A piedade. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de lucro. Aparta-te dos tais. Então Paulo está dizendo para Timóteo, aqueles que pensam que a piedade é causa de lucro, né? Querem fazer comércio com a piedade, aparta-te destes, porque são homens, como diz aqui, corruptos de entendimento e privados da verdade, porque a sã doutrina é de graça dai, de graça recebei. Aleluia. Também, meus amados, louvado seja Deus, aleluia, que diz aqui também em 1 Tessalonicenses, no capítulo, meus irmãos, 5, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, perdão, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 4 diz assim,
Mas, Paulo falando, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Amém? Em algumas versões, meus amados, amém? Essa palavra aqui diz assim, versão da King James, por exemplo, diz assim, a verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem bajuladora, como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Muitas vezes as pessoas usam artimanhas para arrancar dinheiro do povo. Amém? E isso daí, meus irmãos, é contrário à sã doutrina do Eterno, que é de graça dai, de graça recebei. Por isso, meu querido, que nós sigamos a sã doutrina e sigamos os verdadeiros servos de Deus. Não se deixe iludir por falsas doutrinas que buscam arrancar lã das ovelhas para benefício próprio de quem está ali arrancando. Amém? Então, meu amado, mas sigamos a sã doutrina do de graça dai e de graça recebei. Amém? Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações, porque esta palavra dessa paraxá é muito importante. E não existe sã doutrina em lugar nenhum se não for de acordo com a primeira instrução que Yeshua deu para os apóstolos. De graça dai, de graça recebei. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.